Bom, pessoal, vamos lá. É que travou aqui a imagem e aí eu fui dar uma reiniciada aqui no programa, porque fiquei na dúvida se podia ser o programa ou se podia ser alguma outra coisa que tivesse acontecendo, ok? Então, já ficou aquela primeira parte como parte 1 lá postada. Se alguém perdeu, pode pegar lá depois para assistir sem nenhum problema. E a gente já começa aqui como parte 2 da aula. Então, nessa primeira parte eu falei sobre o estupro, disse quando é que ele se configura, disse como é que ele funciona. Nessa, vimos as duas qualificadoras, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Nessa segunda parte, então, vamos evoluir aí nos crimes. Depois do estupro, vem um crime que é igualzinho ao estupro, no 215, só que ao invés de violência ou grave ameaça, o meio é a fraude. A fraude ou qualquer outro recurso que dificulte ou limite a livre manifestação de vontade da vítima. Cuidado, não é que ela não pode resistir, é que ela não pode manifestar a vontade dela livremente. Ela não quer praticar aquele ato sexual, mas ela não tem como manifestar a vontade dela livremente. É o que acontece, por exemplo, nas situações de temor reverencial. O aluno que tem medo do professor da escola, porque o professor pode reprová-lo. Então esse aluno tem 16 anos de idade, se tivesse 14 seria estupro de vulnerável, se tivesse menos de 14, né, seria estupro de vulnerável. Ele tem 14, 15, 16, 17, 18, 20 na faculdade, 25, 35, não importa a idade. Essa pessoa, por medo da outra, cede ao ato sexual que ela está pedindo. Isso caracteriza uma limitação da livre manifestação de vontade. Ou seja, ele queria praticar o ato sexual, ele quis praticar o ato sexual, mas não foi livremente. Essa não era a vontade dele livremente. Não foi a iniciativa dele, não foi ele que chegou lá e disse, eu gosto de você, quero ter um ato sexual com você e tal. Não. Ele, de certa forma, foi forçado a isso. Não por violência ou por grave ameaça, e sim por essa limitação da livre manifestação da vontade dele. Então vejam só, a gente tem aí duas possibilidades. A primeira possibilidade, violência ou grave ameaça, estupro. A segunda possibilidade, fraude ou qualquer outro recurso que limite a possibilidade de vontade. Isso caracteriza a tal da violação sexual mediante fraude no 215. Então, são duas situações distintas. Conjunção carnal ou ato libidinoso com violência ou grave ameaça, estupro. Conjunção carnal ou outro ato libidinoso mediante fraude ou outro recurso que dificulte ou limite a livre manifestação de vontade, isso caracteriza o crime de violação sexual mediante fraude. São duas situações distintas que acontecem de formas distintas e que vão caracterizar crimes distintos. Caiu uma vez numa prova de primeira fase uma questão que dizia que uma menina de 14 anos, tinha um rapaz que queria transar com ela, e ela não queria transar com ele. Então essa menina tinha 14 anos, olha a idade dela, 14 anos, e tinha um cara que queria praticar ato sexual com ela. Como ela não queria nada com ele, ele decidiu enganá-la. Ele tinha poderes espirituais, adivinhava coisas e tal. Então ele chegou para ela e disse assim, olha, você está acometida por males espirituais. E para você se salvar desses males espirituais, para a sua vida dar certo, para as coisas melhorarem para você, você precisa praticar um ato sexual, conjunção carnal, com alguém que seja espiritualmente elevado. E aí ela acreditando nele, decidiu praticar esse ato sexual. Ela acreditou nele, ela acreditou que isso era verdade e decidiu praticar com ele o ato sexual. Aí era a primeira fase, vinha lá as opções na múltipla escolha. Primeira opção, estupro de vulnerável. Ela tem 14 anos, transou com o cara porque foi enganada por ele. Isso caracteriza estupro de vulnerável, pessoal? Não, óbvio que não. Ela tem 14 anos. Se ela tem 14 anos, não é estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável é para os menores de 14 anos, tem que ter 13. 13 anos, 11 meses, 30 dias e etc. Ok? Beleza. Estou vendo o pessoal dizendo aí que está travando, o pessoal dizendo que talvez a chuva e tal. O meu retorno aqui, eu tenho um computador aqui do lado com retorno. Está funcionando bacana. Então, pode ser aí a internet de cada um de vocês, ok? Dá uma reiniciada e tal. Agora lembre-se, não se preocupem, essa aula vai ficar aqui disponível.
Então, quem não estiver conseguindo assistir aí ao vivo, vai conseguir assistir depois na gravação, ok? Beleza. Então, voltando aqui para a nossa questão. Então, a letra A dizia estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável não era. Então, a menina de 14 anos transou com o cara porque ele a enganou dizendo que ele tinha poderes espirituais e que ela precisava se salvar. Qual era a resposta da questão? Violação sexual mediante fraude. Esse crime do artigo 215 do Código Penal. Esse crime do artigo 215, então, é um estupro, só que sem violência ou grave ameaça, com fraude ou outra situação que dificulte ou torne dificulte ou limite ou impeça a livre manifestação de vontade. Cuidado, hein? Não é a resistência, é a livre manifestação de vontade, ok? Beleza. Depois disso, vem o estupro de vulnerável. Vou pular aí o assédio sexual, estupro de vulnerável no 207A. O artigo 217A trata do estupro de vulnerável, ter conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. Vejam, não precisa de violência, não precisa de grave ameaça, pode ter fraude, pode ter o que for. Qualquer situação de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menores de 14 anos caracteriza estupro de vulnerável. Não importa o meio que o agente empregou, não importa a forma que ele utilizou, não importa absolutamente nada disso. O que importa é a idade da vítima. Pode até ser o namorado, pode ter o consentimento. Hoje, praticar atos sexuais com menores de 14 anos está objetivamente proibido pela lei. A lei proibiu a prática do ato sexual de forma objetiva. É proibido, não pode praticar. Seja qual for o ato sexual, do beijo lascivo até a conjunção carnal. Sexo anal, oral, carícias sexuais, contatos corporais sexuais, seja lá o que for. É ato libidinoso, serve para satisfazer a lascívia, então caracteriza estupro de vulnerável quando praticado com menores de 14 anos. Agora lembrem-se, menores de 14 anos são os que têm 14 incompletos. 13 anos, 11 meses, 30 dias e assim por diante. 14 anos incompletos é o que caracteriza o estupro de vulnerável. Depois disso, pessoal, o parágrafo 1º do artigo inclui duas outras situações de estupro de vulnerável. A primeira, praticar o ato sexual com pessoa que sofre de doença mental. Cuidado, nessa situação, praticar ato sexual com pessoa que sofre de debilidade mental, o crime é relativo e não absoluto. O artigo, no parágrafo 1º, o artigo 217A, no parágrafo 1º, se vocês estiverem acompanhando aí na lei, frisem isso, ele dispõe: pessoa que por doença mental era incapaz de discernir quanto à prática do ato. É incapaz de tomar uma decisão quanto a um ato sexual. Eu quero transar com você. Se essa pessoa é incapaz de tomar essa decisão livremente, isso caracteriza o estupro de vulnerável para ela. Portanto, não é qualquer doente mental que vai ser vítima do estupro de vulnerável. Somente será vítima do estupro de vulnerável o doente mental quando ele for incapaz de discernir quanto à prática do ato. Se ele é capaz de discernir, se ele tem capacidade de discernimento, não há que se falar em estupro de vulnerável praticado contra ele, ok? Muito bem. A outra hipótese é aquele que não pode oferecer resistência à prática do ato. Aquele que não pode resistir à prática do ato. O que significa isso? Significa que ele está desmaiado, ele está drogado, ele está em alguma situação, que impede de resistir à prática do ato. Eu estou vendo aí a Mariane falando que ela desistiu, que ela vai embora. Mariane, eu lamento, né? Mas assim, a princípio a transmissão aqui está normal, embora seja uma transmissão, digamos, artesanal, né? Porque eu estou transmitindo da minha casa e eu tenho internet de banda larga aqui em casa pela net, ou seja, ela pode realmente oscilar. A transmissão aqui aparentemente está normal. Eu já conferi aqui a velocidade dela, o programinha que usa para transmitir, ele está dizendo que a transmissão está ótima, que a transmissão está funcionando bem, que é o Live Stream Producer, ele está dizendo que está tudo legal aqui. Beleza? Então é isso. Vamos continuar aqui. Grande Vitor, né? Acho que o Vitor aí, pelo que eu estou reconhecendo na foto, é o Vitor que trabalhou com a gente lá no curso em Salvador. Abração aí, Vitor. Tamo junto, ok? Boa sorte aí na prova. Então vamos lá.
voltando para cá. Então, pessoal, esse crime contra a pessoa que não pode resistir não precisa ser causado pelo agente. Ele pode se aproveitar disso só. Imaginem que eu esteja andando na rua e veja uma mulher que acabou de sofrer um acidente de motocicleta. E tendo sofrido esse acidente de motocicleta, ela está lá caída na calçada, desacordada. Estando lá caída na calçada, desacordada, eu me aproveito dessa situação para praticar um ato sexual com ela. O que isso caracteriza? Estupro de vulnerável. Eu pratico um estupro de vulnerável porque eu estou me aproveitando dessa situação dela para praticar o ato sexual. Ela está incapacitada de resistir e eu estou me aproveitando disso para praticar o ato sexual com ela. Então isso vai caracterizar um estupro de vulnerável, sem nenhuma dúvida. Então são 3 situações. O menor de 14 anos, o doente mental incapaz de discernir e a pessoa que não pode resistir à prática do ato. Essas são as situações que caracterizam o estupro de vulnerável. Essas são as situações que podem caracterizar o crime do artigo 217-A lá do Código Penal, ok? Então essas são as hipóteses de estupro de vulnerável. Depois disso, o resto do artigo é perfumaria. É só olhar na hora da prova. Qualificadora da lesão corporal grave. Qualificadora da morte. Essas hipóteses são hipóteses claramente de perfumaria lá na hora da prova. São as hipóteses, você vai olhar lá na hora para a lei para verificar se havia ou se não havia, ok? É só isso. Então esse é o estupro de vulnerável. O que você não pode esquecer é que ele é crime hediondo. Hediondo em todas as modalidades. Então estupro de vulnerável, crime hediondo em todas as modalidades, ok? Muito bem. O que mais que você não pode esquecer? Que a competência para o processo e julgamento é da vara criminal comum, mesmo que tenha a morte, e essa morte é culposa e não dolosa. Então, não é crime doloso contra a vida, a competência é da vara criminal comum. Por ser crime hediondo, ele sofre todos os rigores da lei de crimes hediondos. Progressão de regime com maior período de pena, livramento condicional com maior período de pena, aquelas mesmas características rigorosas que a lei de crimes hediondos dá para os outros crimes hediondos ou equiparados. Beleza. Ainda dentro, alguém está perguntando, pode aplicar na pessoa bêbada? Se a pessoa estiver bêbada e por causa da embriaguez incapaz de resistir, não tinha como resistir, está quase desmaiada, completamente embriagada, não tem percepção do que está acontecendo, sim, é estupro de vulnerável sem nenhuma dúvida. Praticou ato sexual com ela, é estupro de vulnerável sem nenhuma dúvida quanto a isso, ok? Muito bem. Então, a Bianca está dizendo, gente, estou atrasada aqui porque a internet caiu e estou nos 10 minutos da aula, mas está indo numa boa. Entendi. A gente já está aqui no 13, né, eu acho, mais ou menos. Então, está bem atrasada mesmo aí a Bianca. Mas não tem problema, Bianca. Você vai assistindo aí, você vai acompanhando a gente e depois, por acaso, se na hora que eu cortar o seu cair, você assiste o finalzinho depois na postagem da aula, ok? Beleza. Mas voltando aqui. Então a gente falou do estupro, falou da violação sexual mediante fraude, do estupro de vulnerável. Ainda dentro dos crimes de vulnerável, eu quero ir na prostituição infanto-juvenil. Artigo 218-B. Dá uma olhada no 218-B aí. O artigo 218-B, ele trata da prostituição infanto-juvenil. A primeira coisa que vocês têm que lembrar, que não pode errar, que é pegadinha de prova, é que esse crime também existe no ECA. O artigo 244-A do ECA. O artigo 244-A do ECA, pessoal, ele está revogado tacitamente pelo 218-B. Então tome muito cuidado com isso. Ele está revogado tacitamente pelo artigo 218-B do Código Penal. Então você tem que tomar um mega cuidado, porque quando você se deparar lá na prova com uma questão sobre prostituição infanto-juvenil, você pode acabar indo no ECA. E quando você for no ECA, você vai encontrar o artigo 244-A do ECA. E aí você acaba tipificando o crime no lugar errado. Imagina que seja uma questão de tipifique. Diga qual foi o crime praticado. Aí você vai lá, olha no ECA e tipifica no lugar errado. E perde o ponto da tipificação. Então tome muito cuidado com isso. Prostituição infanto-juvenil não é mais no 244-A do ECA. A prostituição infanto-juvenil é no artigo 218-B do Código Penal. Lei nova, que trata do mesmo assunto de forma completa, revoga a lei anterior. Portanto, não se aplica mais ao estupro de vulnerável o artigo 244 do ECA, e sim
o artigo 218b do Código Penal. O segundo ponto importante sobre a prostituição infanto-juvenil que a gente precisa lembrar é que a prostituição infanto-juvenil, ela hoje também pune o cliente da prostituição. Vejam, se o menor for menor de 14, no estupro de vulnerável, claro. Eu contratei uma prostituta de 13 anos para transar comigo, sabendo a idade dela, obviamente. Se eu contrato uma prostituta de 13 anos para transar comigo, sabendo a idade dela, é óbvio que isso caracteriza estupro de vulnerável e não prostituição infanto-juvenil. Ok, beleza. Agora, eu contratei uma prostituta de 16 anos para transar comigo. Paguei a ela e transei com ela. Qual o crime? Prostituição infanto-juvenil. Só que é no 218b, parágrafo 2º, inciso 1. Eu tive conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com pessoa menor de 18 anos e maior de 14. Eu tive a conjunção carnal ou ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. Menor de 18 anos, maior de 14. Então isso caracteriza o crime de estupro de vulnerável praticado. Isso, se for menor de 14, estupro de vulnerável, se for maior, prostituição infanto-juvenil, previsto lá no artigo 218b. Só como eu desviei a atenção aqui um minuto, estava aqui vendo que está aparecendo aqui as pessoas curtindo, eu não sabia que dava para fazer isso, aí eu me distraí. Repetindo, contratou a prostituta menor de 14, estupro de vulnerável. Entre 14 e 18, caracteriza, então, o crime de prostituição infanto-juvenil. A Patrícia está perguntando, a diferença, então, é o pagamento? Não, não entendi. Qual o pagamento? Se for menor de 14, é estupro de vulnerável, mesmo com pagamento. Entre 14 e 18 é que passa a ser a prostituição infanto-juvenil, porque, lembrem-se, a partir dos 14 anos, pode transar, é lícito, não tem crime nenhum. Então eu posso praticar ato sexual sem nenhum problema a partir dos 14 anos. Ok. Se pagar, configura o crime de prostituição infanto-juvenil. Então, praticar ato sexual com maior de 14 anos é crime só para quem paga, só para quem faz pagamento desse crime, desse valor para ele. Professor, na aula disponibilizada você comentou sobre o artigo 68, parágrafo único, quando falou das causas de aumento de pena do 226. Pode aplicar duas causas de aumento ou só que mais aumente? Luciana, tem a ver com o tema, então vou te responder agora. Pode aplicar sim a que mais aumente. Ana Paula, desculpa sua filha adolescente aí ouvindo, a gente está falando de crime sexual, tirem as crianças aí da sala, ok? Tirem as crianças aí do lado. Mas enfim, então voltando aqui à pergunta da Luciana, pode sim aplicar as duas causas de aumento ou pode aplicar somente uma que mais aumente. Você como defesa na prova, se for a prova da OAB, né? Eu não sei se você está fazendo a prova da OAB, acho que sim, mas se for na prova da OAB, você como defesa, obviamente deve buscar a melhor coisa para o seu cliente. E a melhor coisa para o seu cliente é, de fato, que ele tenha uma causa de aumento só, né? E não as duas causas de aumento. Porque assim a pena dele vai aumentar menos. Você pode pegar uma só e aplicá-la lá no índice máximo, ok? Muito bem. A Ellen está perguntando, se não souber a idade, esse era o meu comentário final. Em todos os crimes sexuais que têm a idade, seja o parágrafo 1º do estupro no 213, seja o estupro de vulnerável no caput, seja a prostituição infanto-juvenil, todos os crimes que têm idade, todos os crimes que têm uma idade como elemento do tipo, se ele não sabe a idade, ele está em erro de tipo. Essa questão já caiu na prova de segunda fase, foi o mérito da peça passada. Na peça da prova passada, esse foi o mérito da peça. Foi o ponto de mérito da peça. Pode voltar a cair numa questão como tese de defesa ou numa peça mesmo, de novo, como mérito, ok? Como mérito. Professor, estão comentando aqui no grupo de tributário que está imitando o PB. Estou assistindo a sua aula. O Manuel, você avisa aí o pessoal de tributário que então o Pedro imitou quem inventou o live stream, né? Ou seja, nada se cria. O live stream é um mecanismo que está na internet há anos e por isso ele serve para qualquer professor da aula. Agora também manda o pessoal de tributário estudar tributário, né? Já que eles escolheram essa matéria e deixar o pessoal de penal aqui em paz, ok? Mas é isso. Eu, inclusive, antes de fazer, fui ver como é que o Pedro fazia, né? Qual era o instrumento que ele estava usando. E aí você pode até avisar ele que eu descobri que ele está usando o live stream velho.
e que no live stream velho ele tem algumas limitações que eu não tenho aqui no novo. Então ele pode atualizar o live stream dele para o novo, que aí tem alguns instrumentos aí a mais do que a gente, ok? Alguns instrumentos a mais do que o que ele está utilizando lá. Eu até ia avisar isso para ele no WhatsApp, mas não avisei. Agora, muito engraçado o pessoal de tributário se preocupando em eu estar fazendo um live stream com os alunos de penal aqui, né? Ou seja, escolheram tributário, mas deviam estar querendo escolher penal, aí ficam de olho nas coisas que a gente está fazendo. De qualquer maneira, boa prova aí para o pessoal de tributário que está assistindo, ok? Muito bem. Vamos lá. Então, voltando para cá, voltando aqui para a nossa aula, é sim uma boa questão de prova sempre o erro de tipo nesses crimes, nessas situações que envolvem a idade, que envolvem a idade do pessoal, que envolvem a idade da vítima. Se eu não sei a idade, eu estou em erro de tipo sempre. Essa é a situação, ok? Muito bem. O pessoal de penal aí está rindo e está dizendo toma e tal. Não briguei com ninguém não, né? Na verdade, só fiz esse comentário. A boa pergunta aqui da Eneida. A Eneida está dizendo o seguinte, professor, o crime de prostituição infanto-juvenil, então, é crime hediondo agora? Foi incluído na lei de crimes hediondos? Foi incluído na lei de crimes hediondos agora, esse ano. Seria também boa questão de prova. Prostituição infanto-juvenil é crime, prostituição infanto-juvenil é crime hediondo previsto lá no artigo 1º, inciso 8 da lei de crimes hediondos esse ano. A inclusão aconteceu agora, em 2014. Professor, perdi, desculpa. Mesmo sendo menor de 14 anos, nesse caso, mesmo ele não sabendo a idade, será estupro de vulnerável? Não, não é. É exatamente o contrário. Se ele não sabe a idade, ele está em erro de tipo, e estando em erro de tipo, ele não responderá pelo crime de estupro de vulnerável, ok? Muito bem, muito bem. Vamos lá. Último comentário, ação penal nesses crimes. O artigo 225, ele dispõe que nos crimes sexuais a ação penal será sempre uma ação penal pública condicionada à representação da vítima. Então a vítima tem que representar, e a vítima representando, isso caracteriza a possibilidade do Ministério Público denunciar. Então, seja o estupro, seja a violação sexual mediante fraude, seja lá qual for o crime sexual, o assédio sexual, a ação penal será condicionada à representação da vítima. Se a vítima for menor de 18 anos ou vulnerável, o parágrafo único do artigo diz que se caracteriza. Eu estou falando sobre crime sexual, o Dias aí está perguntando sobre crimes contra a ordem tributária. Calma, Dias, a gente pode comentar isso aí no último bloco, eu abro para perguntas de vocês. Então vejam só, no parágrafo único do artigo 225 está escrito que a ação penal ela passa a ser incondicionada quando se caracteriza menor de 18 anos como vítima ou quando a gente tem um vulnerável como vítima. Então é claro que no estupro de vulnerável ou na prostituição infanto-juvenil, a ação penal passa a ser uma ação penal pública incondicionada. Então a regra ela é condicionada à representação, a exceção é ela se tornar incondicionada quando a vítima for menor de 18 anos ou quando a vítima for vulnerável de alguma forma. Beleza, esses são os comentários aí sobre os crimes sexuais. Só quanto à ação penal, fazer um comentário final aqui sobre a súmula 608. A súmula 608 do STF diz que, sendo o estupro praticado com violência real, a ação penal dele passa a ser pública incondicionada. Essa súmula tem sido defendida ainda por alguns autores. O Rogério Greco gosta dela, o Paulo Rangel gosta dela. Eu, em particular, acho que só vai ser incondicionada quando a vítima for menor de 18 ou vulnerável, que está escrito na lei, ou quando resultar em morte, por causa do artigo 101 do Código Penal. De qualquer maneira, se cair na prova uma questão dessas para você dizer qual é a ação penal, acho que vale a pena você dizer que pelo artigo 225 seria condicionada a representação, mas que o STF, no enunciado 608, porque tem autores que ainda defendem a aplicação do enunciado. Então, ficaria difícil saber qual é a posição da banca sobre o assunto, não sei, mas tem autores que defendem ainda a aplicação da súmula 608, ok? A súmula 608. A Viviane está perguntando, se o marido estupra a mulher, responde pelo Código Penal ou pela Lei Maria da Penha? Viviane, eu não sei se você assistiu a aula passada, mas
a Lei Maria da Penha não tem tipos penais, ok? Ela não tem crimes, não traz tipos penais nela. Então, como ela não tem crimes, não tem tipos penais, qualquer crime que seja praticado contra a mulher com violência doméstica ou familiar vai ser tipificado no Código Penal ou na lei extravagante, na lei específica. Por exemplo, uma tortura praticada contra a mulher, uma tortura praticada pela mãe contra a filha, pelo pai contra a filha, pelo marido contra a mulher, por duas companheiras e tal. Então, esse crime de tortura vai para a lei de tortura, embora incida nele a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, Viviane, não tem crimes nela. Eu não sei se você já deu uma olhada na lei alguma vez, mas ela tem, na verdade, no artigo 7º, naturezas de violência doméstica e qualquer crime que se encaixe numa daquelas naturezas, natureza patrimonial, natureza moral, natureza física, vai ser caracterizado de acordo com a lei. Então, a Lei Maria da Penha é uma lei acessória. Não tem crimes lá. Lesão corporal vai ser no Código Penal. Se for contra a mulher com violência doméstica, aplica-se a Lei Maria da Penha. Então, quando você me pergunta, o marido que estupra a mulher incide no Código Penal ou na Lei Maria da Penha? Ele incide no Código Penal. Mas a Lei Maria da Penha irá rotular esse crime como sendo um crime de violência doméstica contra a mulher. A ação penal, depois assista a aula, o pessoal que assistiu a aula passada já sabe disso, vai continuar sendo condicionada à representação. Ok? Vai continuar sendo condicionada à representação. Beleza. O pessoal está perguntando aqui o seguinte: estou na dúvida com o que seria violência real. Violência real, tiro, bomba, porrada, soco, amarrar, dar tapa na cara, isso é violência real. É que o crime pode ser praticado com violência ou grave ameaça. Se o cara só aponta uma arma e diz, vou te matar se você não transar comigo, é grave ameaça. Mas se ele bate, dá socos, se ele amarra, se ele corta com uma faca, se ele dá um tiro na perna para a vítima não conseguir correr, aí ocorre a violência real. Foi isso que o STF quis dizer lá no enunciado 608 da súmula, ok? Muito bem. Vamos fechar aqui esse assunto, fechar os crimes sexuais. Manuel, eu vi aqui a sua mensagem, eu entendi que não era uma crítica, eu estava brincando aí com vocês também, brincando porque realmente se faz isso, né? Essa coisa de que o professor fulano está imitando o professor Beltrano e tal. Então, eu sei que não foi o seu caso, sei que não é o caso dos alunos de tributário. Os alunos de tributário estão comentando lá no Facebook por comentar e não por criticar. Então eu não considerei como uma crítica, tanto que fiz uma brincadeira. Se tivesse considerado como uma crítica, teria reclamado e não comentado, né? Ou talvez nem comentado. Então eu acho que ficou claro isso aí para todo mundo. Beleza, pessoal, vou cortar esse pedaço aqui, beleza? Já volto aí com vocês para a gente fazer mais um bloco. Até já!